E se o vírus da raiva do macaco fosse solto e contaminasse a maior parte da população do Reino Unido? Agora você é um dos poucos sobreviventes e tem que ficar ligado para não virar a marmita dos infectados. O que você faria nessa situação? Essa é a história da saga Extermínio, sendo que eu vou resumir os dois filmes e dar as melhores dicas para que os personagens da história derrotassem os perigos dessa epidemia. Se você quiser que eu traga o vídeo derrotando Extermínio, a evolução, que chega aos cinemas agora em junho, já se inscreve aqui para dar aquela moral e morde esse like com toda a força da sua mandíbula. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia nos arredores de Cambridge, na cinzenta e molhada Inglaterra. Nós vemos um laboratório sendo invadido por ativistas que trabalham em defesa dos animais. O problema é que eles decidem soltar um bando de chimpanzés sem levar em conta o aviso de um dos cientistas. O cara implora que eles não façam isso, já que os macacos estão contaminados com a raiva, que pode ser transmitida para o ser humano com apenas uma mordida. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Como a galera do Greenpeace aí não tá muito afim de ouvir a ladainha do doutor, eles abrem uma jaula, o que faz o macaco nela se rebelar e morder uma das ativistas. Em questão de segundos, a garota começa a surtar e ainda cospe groselha na cara de outra ativista, que começa a ter o mesmo comportamento. Nessa hora, qualquer cientista que se preze iria acionar o protocolo de emergência, que nesse caso é selar aquela sala para evitar que o vírus se espalhe, mas não esse cara, porque ele acha que vai resolver o problema pegando uma cadeira e sentando porrada na ativista contaminada. Violência gera compreensão. O que não dá muito bom pra ele. Se passam 28 dias e conhecemos Jean, o entregador do iFood que foi atropelado durante o trampo, o que o colocou numa cama de hospital em coma. Por algum motivo que eu não entendi muito bem, ele tá completamente do jeito que veio ao mundo, mas o que interessa aqui mesmo é que o hospital tá completamente deserto. O cara acha aquilo estranho, mas o que é bizarro de verdade é alguém tomando Pepsi quente, meu irmão. Jean então sai nas ruas de Londres e percebe que, diferentemente do habitual horário do rush, agora a cidade tá vazia, como se todo mundo tivesse ido pra praia ao mesmo tempo. O cara anda e anda por horas até chegar numa igreja. Ao adentrar o local, ele vê que 78 presuntos foram devorados pelos infectados, o que já abre a nossa contagem em grande estilo. Como se o dia não pudesse ficar pior, Jean é atacado pelo padre da paróquia, mas consegue se livrar usando a única arma que ele pegou, nesse caso a sacola de refrigerante. Ok, vamos analisar os erros de Jean até o momento. Ele percorreu vários quilômetros a pé e não teve a capacidade de parar em uma loja de roupa para se trocar, já que essa aí que ele tá usando não protege nem um pouco contra as baixas temperaturas do Reino Unido. Dessa forma ele tá se expondo ao risco de pegar um resfriado e assim ficar extremamente debilitado para lutar contra as criaturas. Você pode até supor que Jean é um cara honesto e não faria uma coisa dessa, o que eu vou ter que refutar, já que o maluco acabou de sujar a própria ficha passando a mão na máquina de refrigerante. Eu sou ladrão, rapaz, eu não gosto de trabalhar não, sou ladrão. A segunda coisa que você tem que fazer nesses casos é procurar armas para se defender. Diferentemente dos States, o Reino Unido faz um controle rígido de armas de fogo, ou seja, apenas a polícia e o ladrão têm permissão para usá-las. Sendo assim, Jean teria que apelar para armas brancas, como facas e equipamentos de capinagem. Como o cara estava internado no St. Thomas Hospital, localizado no centro de Londres, ele tinha diversas lojas por perto para se equipar corretamente. Dane-se porque ele prefere fugir do padre e acaba sendo perseguido por mais 3 infectados. Quando tudo parece perdido para ele, o cara é salvo por 2 sobreviventes que jogam coquetéis molotov nos danados. Aparentemente os salvadores da pátria têm probleminha, já que eles poderiam ter esperado os infectados chegarem um pouco mais perto, e eu digo isso porque eles arremessam a parada próximo a um posto de combustível, que explode na hora. Além de desperdiçar um dos bens mais valiosos nessa situação, que é o combustível, o barulho e a luz da explosão obviamente vão atrair um monte de outros infectados, mas deixa isso pra lá. Jean agradece os salvadores, e o trio Parada Burra decide se esconder numa loja de conveniência. Lá o nosso herói conhece Selena e Mark. Os dois explicam que o vírus se espalhou rapidamente pelo Reino Unido e que o país perdeu comunicação com o resto do mundo. Como se isso não fosse suficiente, quem sobreviveu ao primeiro surto fugiu para o interior do país, o que causou o grande êxodo, explicando o motivo de Londres estar vazia. Selena também diz que é química e que percebeu que os infectados se transformam em questão de 20 segundos, perdendo a consciência e se tornando extremamente perigosos. Mesmo com esse tanto de informação, Jean quer porque quer voltar para casa dos pais, com o objetivo de ver se eles estavam bem, o que é aceito pelos outros dois que estão com a agenda vazia para a semana. Você tá falando sério?
No dia seguinte, eles chegam na região de Deptford e Jim descobre que papai e mamãe já partiram pro além depois de exagerar no paracetamol. Os pais deixaram uma carta pra ele, explicando que não conseguiram tirar Jim do hospital a tempo e pedem pra que ele não acorde do coma, já que o mundo se lascou bonito. Eu acho que esse desejo não foi atendido. Como o dia tá acabando, o trio Parada Burra decide dormir na casa de Jim. Só que o nosso herói é tão idiota quanto o Dave Grohl do Paraguai em Bird Box Barcelona, que a proposta é outro vídeo que eu já trouxe pro canal. Eu me refiro ao fato dele usar uma vela pra iluminar a casa enquanto anda pelos corredores de madrugada com insônia. Infelizmente, a silhueta dele pode ser vista do lado de fora da casa, mesmo com as cortinas fechadas. Isso atrai os antigos vizinhos até a casa. A diferença é que eles não estão lá pra levar o peru no dia de ação de graças, e sim devorar Jim e seus amigos. O nosso herói quase vira marmita, mas Selena e Mark acordam e detonam os invasores. É aí que a gente descobre que a mulher é arretada, porque ela pergunta pro Jim se ele foi mordido ou arranhado, mas ele diz que não, e que tá na maior tranquilidade, sendo que o mesmo não pode ser dito de Mark, que acabou se cortando no confronto e vai espumar de raiva em cerca de 20 segundos, sendo que Selena nem pisca pra fatiar o danado, evitando assim a transformação. Eu acho que a mulher apelou um pouquinho, já que em vários filmes e séries de zumbi, a gente vê que a infecção pode ser impedida, cortando o membro que foi mordido, desde que não seja a cabeça da pessoa. Como Mark foi atingido no braço, Selena poderia ter feito a cirurgia à base de facão e ter ficado de olho pra ver se a transformação aconteceria. Dane-se, porque a duplinha segue viagem e no dia seguinte vem um prédio com um pisca-pisca de Natal, sinalizando que algum sobrevivente tá pedindo ajuda. Eles vão até lá, porém cometem um erro de sobrevivente de primeira viagem. E eu tô falando do barulho do catiço que a dupla faz ao entrar no prédio. O local é antigo e dá um eco danado, portanto, o mais correto é ficar quieto, evitando assim emitir ruídos desnecessários. Infelizmente, isso chama a atenção de dois dentuços que começam a persegui-los pela escada do prédio. Quando Jim acha que vai virar marmita, ele é salvo pelo professor de Hogwarts olho tonto Moody, que chega preparado e senta o porrete nas assombrações. O nome dele é Frank e ele mora com a filha chamada Hannah. O cara tá meio preocupado, já que não tá chovendo muito e a água dele está acabando. Ele também comenta com Jim que tem uma gravação sendo transmitida pelo rádio, em que o exército britânico diz que tem um acampamento com comida, segurança e até mesmo a cura para o vírus. O problema é que os oficiais estão acampados em Manchester, uma cidade localizada a mais ou menos 4 horas e meia de carro de Londres. Frank diz que quer ir até lá, mas Serena e Jim discordam, falando que a gravação pode estar desatualizada, e muito provavelmente todo mundo lá já virou comida. Mesmo assim, eles colocam o pé na estrada no táxi de Frank, e é aqui que eu queria chegar. Cara, se a maioria dos sobreviventes migrou pro interior do país, significa que tem uma maior chance dos nossos heróis darem de cara com uma horda de infectados, já que se você der uma olhada no mapa da Inglaterra, dá pra ver que Cambridge, a cidade onde aconteceu a origem do surto, fica no interior do país. Mas que idiota. Sendo assim, eu nunca iria pra Manchester usando as rodovias do país. Nesse caso, eu escolheria ir pelo litoral, de barco. Se vocês repararem bem, o grupo tá num prédio chamado Balfram Tower, um local a menos de 2 km da Popular Waterside Marina, ou seja, uma das maiores marinas da cidade, e de quebra com acesso ao principal rio do país, nesse caso o rio Tamisa. Sendo assim, eles poderiam pegar um barco, combustível e contornar a costa da Inglaterra até a cidade de Liverpool. A boa notícia é que Liverpool se conecta a Manchester pelo rio Mersey, portanto os nossos heróis nem precisariam sair do barco, simplesmente continuando o caminho pelo rio até chegarem no coração da cidade e consequentemente no acampamento militar. Dane-se porque eles não ouvem meu conselho e vão pra lá de carro. No caminho a gente vê 26 corpíceos, muito provavelmente devorados pelos infectados. Eu disse 26, põe mais um, porque o olho tonto Moody escolhe sair da cidade usando um túnel, cara. Atravessar túneis é a pior ideia em apocalipse zumbis. O local é escuro, então sempre existe o risco de ter zumbis esperando pra te pegar de jeito. Outra coisa que eles têm que se preocupar é a quantidade de entulho e carros velhos que vão acabar bloqueando o caminho dos nossos sobreviventes. O mais bizarro é que Frank perguntou pro pessoal se queriam ir pelo túnel ou pela rodovia aberta, sendo que Jim obviamente preferiu a segunda opção. Mesmo assim, Frank não dá ouvidos pro cara e adentra o túnel escuro, reparando que a estrada tá bloqueada por outros veículos. Nessa hora você pensa: pô, é óbvio que o cara vai dar ré, não é? É claro que não, porque o maluco deve estar achando que tá pilotando o tanque Rhino do GTA, porque ele atropela e sobe em cima dos outros carros. Pedro,
Começa a banheira velha dele, não aguenta o tranco, o pneu fura, e agora os nossos heróis pamonhas se encontram no meio do túnel, e pior, com uma horda de infectados se aproximando deles. Ok, nós sabemos que os zumbis advindos dos macacos são criaturas visuais, ou seja, eles usam a própria visão para identificar os seus alvos. Sendo assim, o pessoal poderia ter se escondido dentro do táxi e ficado quietinho até que a manada passasse por eles. No entanto, Frank é debochado e pede ajuda de Selena e Jim para levantar o carro, enquanto Hannah coloca o step do pneu. Convenientemente, eles escapam segundos antes de servirem de almoço para os infectados. Eles então seguem viagem até que encontram um caminhão-tanque no meio da estrada. Como o tanque do carro tá quase vazio, eles abastecem o veículo, só que em vez de ficar ali junto do grupo, garantindo a proteção da retaguarda enquanto Frank abastece, não. Jim simplesmente vai fuçar na loja de conveniência. Lá ele vê mais 6 presuntos e faz uma cara de quem não tá gostando muito de ter acordado cedo. Eu quero dormir! É aí que o Tarzan infectado parte pro café da manhã, mas Jim tá mais calejado agora e dá o especial do Niga no garoto. Porque entrar no local estreito e escuro como uma loja de conveniência, ainda por cima sem reforço, é de uma burrice sem tamanho. Sendo assim, a primeira coisa que Jim deveria ter feito antes de ter entrado lá era batido na porta várias vezes, alto o suficiente para ver se isso chamava a atenção de algum infectado. É muito mais fácil lutar com um desses em campo aberto, longe dos perigos de algo cair em cima de você ou de bater a cabeça em uma prateleira. Dane-se, porque o cara mete o pé e o resto do grupo decide fazer uma das piores besteiras que eu já vi em filmes desse tipo: dormir no meio da floresta. Isso é exatamente o oposto do que eu acabei de falar, sendo que na hora de descansar, você e seus parceiros devem procurar um local com paredes e baixa visibilidade do lado de fora, especialmente se uma horda de zumbis passar pela floresta. Dane-se, porque a maior burrice vem a seguir, porque Jim, Hannah e Selena tiram uma soneca enquanto Frank fica vigiando o perímetro, o que não faz nenhum sentido pra mim. O que aconteceria se ele fosse surpreendido e atacado antes de poder acordar o resto do grupo? Portanto, o mais seguro nessa hora é deixar uma dupla vigiando o local, enquanto a outra dorme. Se eles revezassem o horário de descanso, com certeza todo mundo ficaria energizado pro dia seguinte, mas não, eles preferem deixar o único motorista deles sem dormir. Dane-se, porque o grupo dá de cara com um supermercado, e que de quebra ainda tá cheio de produto. Concretizando a fantasia de qualquer pessoa sã na vida, eles colocam tudo que querem no carrinho, como comida enlatada, o que é uma boa ideia, já que nessa situação alimentos não perecíveis são sempre a melhor opção. A gente também vê Frank mostrando que é um inglês de respeito, já que ele não leva apenas um, mas sim 4 garrafas de uiscão. Porém, eu senti falta de alguns suprimentos essenciais que eles não levaram, como medicamentos e papel higiênico, já que a Inglaterra não é muito conhecida por ter folha de bananeira à torta e à direito. O pessoal sai felizinho da vida, mas esse estado de espírito tá prestes a acabar, já que eles finalmente chegam em Manchester e veem a cidade toda pegando fogo, literalmente. Mesmo assim, eles prosseguem viagem e finalmente chegam no acampamento militar, descobrindo que o local foi abandonado. Isso deixa Frank louco da vida, já que aquela era a última esperança dele. Ok, o pessoal aí tá numa base militar que com certeza tem mais gasolina disponível. Sendo assim, eu volto pro meu plano original, que é buscar um local que muito provavelmente não foi afetado pela epidemia. Nesse caso, eu tô falando do local isolado muito conhecido por ingleses e irlandeses. Nesse caso, a Ilha de Man. Esse local fica a cerca de 6 horas de Manchester e tudo que eles precisavam fazer era chegar até a pequena cidade de Heysham no litoral. O ponto positivo é que só dá pra chegar na ilha de barco ou balsa, o que com certeza afastaria os infectados de lá. Como o vírus toma conta do corpo em 20 segundos, não teria como alguém ter feito a travessia ou levado outros infectados pra lá, já que teriam que atravessar o bravo mar irlandês. Além disso, a Inglaterra toda foi infectada em 28 dias, portanto é seguro pensar que ainda teria pelo menos um barco em Heysham, que Jim e companhia poderiam pilotar até a ilha. Não bastando isso, a Ilha de Man é uma extensão da Irlanda, contando com casas, hospitais, mercados e tudo que eles precisam pra viver em sociedade novamente. E falando em viagem, eu nunca tive nem patrocínio nem mãe-trocínio, então fica ligado para não pagar caro no dólar. Para evitar isso, você pode comprar o dólar mais baixo do mercado ou abrir uma conta digital na Nômade, a parceira do canal, que oferece o menor IOF de apenas 1,1%, além de menores taxas sobre transações de câmbio. Eles têm sala VIP no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos e além disso, usando meu cupom EDNERD para abrir essa conta, você ganha $20 de cashback ao fazer a primeira compra de
$100. Lembrando que a conta da Nomad não cobra anuidade, taxa de abertura e nem de manutenção. O mais legal é que o cartão da Nomad converte os dólares comprados para outras moedas automaticamente e é aceito em mais de 150 países. O link para a Nomad está no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo também. Não esquece, o cupom para economizar e curtir a sua viagem ao máximo é EDNerd. Dane-se porque o Frank prefere dar um ataque de pelanca e fica desolado com a ausência dos militares, decidindo chorar as pitangas do outro lado da base. Como o cara acordou com o pé esquerdo, ele fica bravinho com o corvo que estava se banqueteando com o presunto de um soldado abatido. E o que ele faz? O cara simplesmente dá uma bica no portão, fazendo uma gotinha de sangue cair no olho dele, o infectando no processo. Cara, meu Deus, esse povo é muito imbecil. Qualquer pessoa sã iria ficar o mais distante possível de presuntos infectados ou animais silvestres, já que os humanos aí não sabem se essas espécies podem transportar o vírus ou não. Dane-se porque o cara começa a virar o bichão e só não come rana porque os militares chegam do nada e abatem o pobre apreciador de uísque. Os sobreviventes são levados até uma casa de campo, onde os militares estão se abrigando. O problema é que Jim e companhia são os únicos civis lá, sendo que ninguém mais atendeu a chamada dos soldados. A propósito, eles são liderados pelo Major West, que diz que sabe como acabar com o vírus. O plano dele é basicamente assistir um dos soldados transformados há 2 dias atrás, descobrindo assim quanto tempo vai levar para o infectado morrer de fome, já que assim como os humanos, os zumbis também precisam se alimentar. O cara é um gênio. É então que a noite cai e vemos os convidados de honra participando de um banquete de boas-vindas, que olha só, conta com a especialidade da casa, omelete de ovo podre. Ei, porcaria, hein? No entanto, os soldados não vão poder aproveitar a iguaria, porque o acampamento deles começa a ser atacado por infectados. Mas também os caras deixaram uns 15 holofotes de 5 metros de altura iluminando a propriedade? Cara, que ideia imbecil, já que os soldados deveriam ter racionado o combustível do gerador que alimenta esses postes. Além disso, as luzes servem para atrair os infectados, portanto, deixá-las desligadas é a melhor opção aqui. Pô, Ed, mas e se uma horda atravessasse o jardim? Como é que os soldados veriam alguma coisa com as luzes apagadas? Então, horas antes, o Major tinha dito pra Jim que tinha instalado minas terrestres por toda a propriedade, portanto, eles com certeza ouviriam as explosões do lado de fora. É então que vemos os soldados ramelões mandando chumbo grosso nos infectados, o que acaba dando mais 18 presuntos pra gente. O mais bizarro é que os mesmos militares que abateram Frank horas antes, que tinham visto o cara ser contaminado por apenas uma gotinha de sangue, acham que é boa ideia ficar gritando e falando alto enquanto um monte de marmita de infectado voa na cara deles. Nesse caso, o pessoal poderia usar equipamento tático para esse tipo de conflito, como óculos militares e máscaras, que olha só, eles tinham colocado na cara quando mandaram Frank pra vala. Eu não estou suportando mais. Depois da batalha, tudo parece voltar ao normal. Porém, o ramelão do soldado Mitchell tenta pegar a Serena à força, e aí que o Major pede desculpas pelo acontecimento. O problema é que Jim é logo informado que o líder do pelotão tinha prometido mulheres para os soldados, já que o plano dele é repopular o planeta. Eu quero transar! Infelizmente, Hannah e Selena são as azaradas da vez, já que os soldados estão tinindo para serem os primeiros papais da nova ordem mundial. Jim tenta ajudar as garotas a escapar, mas é nocauteado junto com o sargento Farrell, que não concorda com os surubetes contra a vontade das garotas. O sargento diz que o West ficou louco da cabeça e que na verdade o Reino Unido foi isolado pelos outros países depois que a infecção começou. Segundo o sargento, o mundo segue normal enquanto eles estão de quarentena. Não demora muito para os 2 prisioneiros serem escoltados para o paredão, onde a gente vê mais 21 presuntos possivelmente abatidos pelos militares. Mitchell quer fazer o sargento sofrer, mas o outro soldado dá um tiro precoce no militar e quase acerta o parceiro no processo. Enquanto os dois brigam, Jim aproveita para escapulir e não tem outro jeito a não ser pular o muro pro lado dos infectados. Quando tudo parece perdido, Jim vê a salvação ao olhar pro céu, porque nessa mesma hora tá passando um avião comercial, o que indica que a teoria de Farrell tava certa e o mundo seguiu em frente. Ele então bola um plano para resgatar as donzelas em perigo, soando o alarme da base de onde a mensagem dos militares estava sendo transmitida. Isso chama a atenção do Major Fanfarrão, que vai pra lá com os outros soldados. Porém, pra sua surpresa, descobre que o Jim ainda estava vivo, e pior, que o barulho atrai os infectados pra lá, que logo atacam o líder. West manda 3 deles pra vala, mas percebe que irritou o Jim, ou melhor, o Batman, porque agora o entregador do iFood aprendeu habilidades militares de stealth e usa elas pra finalizar outro soldado, que ele ainda tem a gentileza de colocar sentadinho no banco do caminhão. Eu realmente não entendi por que ele perdeu tempo fazendo isso e se expondo ao risco de ser avistado e acertado pelo Major, mas eu acho que o estilo vem em primeiro lugar. Enfim, West volta pra casa chorando na chuva, enquanto
enquanto Jim passa na frente e chega na mansão primeiro. Lá ele solta o soldado infectado da coleira, que entra na casa cagado de fome e transforma um dos soldados, enquanto o parceiro dele atira de olhos fechados. Cara, eu não sei, mas eu tenho a leve impressão de que abrir os olhos na hora de atirar aumenta muito a chance de você acertar o alvo. Yes, science! Se esse ramelão tivesse feito isso que eu acabei de falar, o seu amigo não teria sido mordido e consequentemente transformado. Dane-se, porque o recruta corre como se não houvesse amanhã e se esconde no armário de cozinha, enquanto as garotas fogem para o andar superior da casa. Protegido temporariamente, ele observa um de seus parceiros ser comido por 2 infectados e quando o rango acaba, ele comete um erro fatal. O cara sai de seu esconderijo e nessa hora poderia ter pegado o fuzil que estava caído do lado do presunto, dessa forma tendo algo para se defender dos outros infectados, mas não, ele sai correndo adoidado de peito aberto pra Jim, que tava esperando o cara com uma baioneta que logo o atravessa. Com um problema a menos, ele poderia ter levado o fuzil e usado a lâmina pra se defender de possíveis infectados, mas por algum motivo Jim prefere largar a arma no chão. Ele provavelmente fez isso porque acredita que agora virou o Rambo da Inglaterra, já que Jim se esgueira pelos corredores da casa até dar de cara com outro soldado que já tá com o rabicó na mão. O cara diz que as balas dele acabaram e pede que Jim não o deixe ficar naquele local escuro, porém o nosso Rambo inglês se liga que os infectados estão chegando no cangote e foge pela janela do quarto, o que o soldado não faz e consequentemente é comido logo depois. O último soldado ainda de pé é o lazarento do Mitchell, que não quer largar o osso, ou nesse caso o peito, já que ele manda a Selena ficar no cantinho do quarto. Jim, por outro lado, entra lá pelo sótão sem que Mitchell perceba a sua presença e pula no soldado. É aí que o nosso Rambo desnutrido bate a cabeça do recruta na parede várias vezes e ainda cura o problema de miopia que o soldado tinha ao espremer os seus preciosos globos oculares. É aí que Jim, Selena e Hannah se reencontram e saem correndo de lá, voltando pro táxi de Frank. Infelizmente o West já tava lá dentro para pegar uma carona contra a vontade deles e acusando Jim de acabar com seu pelotão, o Major atira no nosso Rambo, o que enfurece Hannah a ponto da garota dar ré com o carro e entregar o Major de bandeja pro primeiro soldado infectado. O trio então foge de lá e vemos Selena tentando salvar a vida de Jim num hospital abandonado. É aí que o filme pula mais 28 dias pro futuro e vemos Jim bem, conforme ele e as garotas se mudam pro interior da Inglaterra. Além disso, os infectados aparecem definhando devido à falta de alimento e não bastando isso, um caça finlandês sobrevoa a área em busca de sobreviventes. É aí que Selena, Hannah e Jim correm pro campo e estendem uma bandeira feita com cortinas saudando o piloto, que reconhece a existência deles e volta pra base para relatar a história. Esse é o final oficial, porém alguns cinemas nos States exibiram um final alternativo, onde Jim não sobrevive aos ferimentos da bala. Como se não bastasse isso, o roteirista tinha escrito mais 2 finais, que nunca chegaram a ser gravados. O filme se inicia no meio da epidemia macacal, quando conhecemos o casal, formado por Don e Alice. Eles conseguiram escapar de Londres antes de virar marmita, quando o surto explodiu e milhões de pessoas infectadas começaram a se alimentar das saudáveis. Felizmente eles tiveram a sorte de serem acolhidos numa casa de campo, cujos donos são esses 2 vovôs gente boa. Ao longo do tempo, mais algumas pessoas se juntaram ao time, e eu sei o que você tá pensando. Pô, quanto mais gente se junta no mesmo lugar, maior é a chance de sobrevivência, correto? Eu acho que não, porque esse povo é burro igual uma porta, pois eles não deixam um vigia de prontidão enquanto eles almoçam. Cara, é dito no primeiro filme que a maioria dos sobreviventes fugiu pro interior do país depois de abandonar as grandes cidades. Agora imagina se vários cardumes de peixe começarem a migrar para outras regiões. O que você acha que os tubarões vão fazer? Exatamente a mesma coisa. Portanto, esses ramelões aí deveriam ter alguém no telhado ou no andar superior da casa à disposição para vigiar a área ao redor deles. Eu digo isso porque do nada o moleque começa a bater na porta e pede para entrar na casa. Dom é meio resistente à ideia, mas é convencido pela esposa a deixá-lo entrar, porque ele é só uma criança. Eu realmente não sei que diferença isso faz se tiver uma manada de infectados rastreando o garotinho. O povo deixa o moleque entrar e ele ainda ganha uma marmita na faixa, revelando que a sua família foi pega por uma horda e somente ele escapou, o que é um claro indício que o garoto leite com pera aí atraiu centenas de infectados para o lugar onde os sobreviventes estão se escondendo no momento. Lembra aquela ideia do vigia? O cara poderia avisar os outros para não abrir a porta pro garoto e mandar todo mundo ficar quietinho até ele desistir e ir embora. Como eles não têm essa ideia genial, a horda começa a quebrar o barraco e o infectado morde uma das garotas. A partir daí começa um show de gritação e berraria, porque um a um eles vão sendo papados. Dom tenta ganhar tempo para sua esposa escapar, mas o instinto materno dela fala mais alto e ela agora só quer proteger o moleque que ela conheceu há 5 minutos atrás. Já vai outra dica para esses abestados: sempre tenham um plano de fuga. Eu digo isso porque Alice não tem ideia de onde
onde que ela tá indo, inclusive chegando ao cúmulo de tentar atravessar uma janela com tábuas de madeira pregadas nela. Mas que idiota! Enquanto isso, Dom já manda 2 infectados pra vala, ao bater neles com pé de cabra. Enfim, o resto do grupo tenta vazar pelo celeiro, mas o casal da terceira idade percebe que vai parar de receber o INSS, já que eles são devorados rapidinho. A propósito, a mesma regra do primeiro vídeo será mantida pra esse aqui, portanto, apenas as pessoas infectadas abatidos vão entrar pra contagem, sendo que não vale se a pessoa apenas se transformar. Voltando pro filme, Dom puxa a mulher pra fugirem por uma das janelas de vidro, mas ela simplesmente decide continuar indo atrás do moleque que burramente se escondeu no armário. Outra dica aqui, nunca vai para um lugar onde não tem uma saída de emergência. Não demora muito para alguns infectados irem até o quarto e ficar entre Dom e Alice. É aí que a mulher pede ajuda do esposo, mas eu acho que não vai rolar, porque ele mete o pé e deixa a mulher sozinha para se defender. Tô fora. O que provavelmente não acabou muito bem pro lado dela. Dom então corre mais rápido do que o Forrest Gump, enquanto é perseguido por uma horda. É aí que a esposa dele observa o cara ficando solteiro da janela. E o mais interessante é que a mulher tá batendo a mão no vidro, por onde ela mesma poderia ter escapado se apenas quebrasse ele com um chute, mas não. Acho que ela quer se doar como alimento pra horda de infectados. O marido, por outro lado, chega até um pier onde tem um barquinho atracado, porém a embarcação já tá sendo ligada por outro morador que tinha conseguido escapar da casa. É aí que já dá pra ver o quanto eles são vacilões. Eu digo isso porque o Dom é um cara egocêntrico e simplesmente pula no barco, enquanto o outro cara ainda tava dando partida no veículo. Eu sou ladrão, rapaz. Além disso, o próprio sobrevivente erra um pulo de 30 centímetros, escorrega e cai na água igual um patinho de borracha, sendo logo devorado pelos infectados. Como o vírus transforma a pessoa mais rápido do que fazer um Cup Noodles, ele tenta morder Dom, mas o cara é mais ligeiro e usa o motor do barco para derreter o seu ex-parceiro em 1000 pedacinhos. Ok, nessa hora dá pra ver que os infectados podem até correr na mesma velocidade do que as pessoas saudáveis, porém na água a história é diferente, já que eles parecem a turma de 3 anos de idade do clube de natação da minha cidade, ou seja, eles são muito lentos dentro dela. Sendo assim, o outro sobrevivente poderia ter pulado no meio do riacho e ter nadado de braçada até estar distante daquela margem, podendo pedir uma carona pra Dom assim que eles estivessem seguros. Dane-se, porque é aí que 28 semanas se passam e descobrimos que quase toda a população da Inglaterra sumiu do mapa. Os infectados, por outro lado, acabaram perecendo de fome e os poucos sobreviventes que saíram a tempo do país ou que já estavam fora dele antes da epidemia agora estão tinindo para repopular a chuvosa terra da rainha. Aliás, quem tá coordenando essa mudança são os Estados Unidos e eles bolam um plano sensacional: habitar Londres novamente ao povoar uma pequena colônia que é isolada por um rio. Os moradores não podem sair dessa zona, que a proposta é patrulhada pelo exército americano. Isso se deve ao fato dos oficiais ainda estarem limpando a cidade, à medida que fazem um bico de gari para retirar todo o lixo contaminado. É nesse momento que nós conhecemos os irmãos Tammy e Andy, 2 ingleses que estavam passando as férias em outro país quando o surto começou. Além disso, eles são as primeiras crianças a voltar para Inglaterra, e adivinha quem que é o pai delas? Ele mesmo, o Dom, que de alguma forma sobreviveu ao surto e virou um tipo de zelador da zona de segurança. O cara dá uma de bacana e até mesmo tem um cartão que dá acesso a todas as áreas da colônia, todas, sem exceção, e fica ligado nesse fato porque eu já volto nele. Tudo bem. Nós vemos Dom hospedando os filhos na melhor cobertura da colônia e fala pros dois se comportarem, o que eu acho que não vai rolar. Além deles, a gente também conhece Flynn, um piloto de helicóptero que é o parceiraço do Gavião Arqueiro antes dele ter entregado o currículo nos Vingadores. O nome do Gavião é Doyle e ele é um atirador de elite, responsável por não deixar nenhum morador sair da zona de segurança. Pra fechar o time, a gente tem a doutora Scarlett, que não tá gostando muito da ideia de trazer crianças pra morar lá. O motivo não é nem porque elas fazem cagada atrás de cagada, mas sim porque a médica tem medo que o vírus volte. No entanto, o General Stone, que por acaso também é o líder da operação, diz pra Scarlett ficar de boa, já que eles têm conhecimento que o vírus não é transmitido pelo ar e nem por outras espécies além de macacos e humanos. Infelizmente, a intuição da médica tava correta, porque os irmãos Parada Burra decidem fugir da zona de segurança pra fazer o quê? Ir até a casa deles pegar uma foto da mãe, já que Andy pensa que vai se esquecer do rosto dela. Porra, pelo amor de Deus. Peraí, cara, não seria muito mais fácil falar pro pai deles mexer os pauzinhos e pedir pra um dos soldados responsáveis pela limpeza dar uma passada na propriedade e pegar a porcaria de uma fotografia? Acho que não, porque os irmãos Parada Burra dão uma de Assassin's Creed e fogem antes dos soldados perceberem. Bom, exceto pelos olhos de Gavião de Doyle, que passam rádio pros outros irem pegar os irmãos cocozentos. Enfim, como o local era relativamente perto da colônia, eles vão até a casa e pegam as roupas íntimas favoritas deles. Porém, Andy repara em uma outra coisa, nesse caso que a mãe
mãe deles ainda tá viva e ainda por cima morando naquela mesma casa. É aí que o exército entra no barraco e captura a mulher. Ela é então examinada por Scarlett, que chega à conclusão de que a mulher realmente foi mordida, porém os sintomas não estão se manifestando devido a uma imunidade no sangue de Alice. Mesmo assim, a mulher ainda pode transmitir a doença, inclusive pela saliva. É aí que Dom recebe as boas notícias e sai correndo pra ir ver a esposa que ele próprio abandonou. É exatamente nesse ponto da história que eu queria chegar. Primeiro, quem foi o gênio que deu um cartão que abre todas as portas pra esse cara? Isso não faz sentido nenhum, já que ele só deveria ter acesso às áreas administrativas da colônia e não aos prédios militares. Portanto, o exército deveria ter limitado o acesso dele à ala de quarentena. É verdade. Outra coisa, o exército também deveria ter instalado uma câmera para monitorar a Alice em tempo real, que foi exatamente o que eles não fizeram. Caso contrário, teriam visto o danado se esgueirando para dar uns pegas na esposa. Terceiro ponto, o alto comando realmente vacilou feio em não ter colocado uma guarda na frente da porta da ala onde Alice estava sendo mantida, porque a gente vê 2 soldados marchando por lá sem propósito nenhum. Esquece isso, porque o general não pensa 2 vezes depois de ouvir o relatório de Scarlett e corre para dar um pipoco em Alice. Infelizmente, Dom chega primeiro e pede desculpas pra mulher, dizendo que tinha ficado com muito medo naquele dia que a abandonou. No entanto, mesmo com aquela safadeza, a esposa o perdoa e eles logo se beijam. Alice pode até não manifestar os sintomas da infecção, mas esse aí com certeza não é o caso de Don, que começa a espumar de raiva. Ai, que dor! Ai, que dor! Ai, ai, ai! O cara acaba se infectando e decide prosseguir com seu plano solteiros pro verão de 2007, porque ele come Alice e a finaliza logo em seguida. Infelizmente o cara não tá saciado ainda e resolve papar mais 2 guardas que aparentemente se esqueceram de como atirar. É aí que o general resolve acionar o código vermelho, o que faz o exército isolar todos os habitantes da colônia numa câmara. Quem também quase vira comida de outro soldado infectado são os irmãos lazarentos. No entanto, Scarlett chega no rolê e dá um headshot no danado. Ela então evacua a sala e leva os kits pra área VIP da instalação. O problema é que o pequeno Andy é carregado pela multidão e vai parar na sala de contingência, justamente o lugar onde o exército põe todos os civis. O mais bizarro é que os soldados trancam todo mundo numa sala sem antes revistá-la, justamente para se certificar de que não tinha nenhum infectado por lá. Ah não, sério? Eles realmente deveriam ter feito isso, porque Andy logo dá de cara com o papai tendo um ataque de raiva. O juvenil é ligeiro e se esconde na tubulação de ar, enquanto seu pai devora um dos condenados. Não demora muito pra todo mundo ali virar comida e espalhar o vírus rapidamente. Uma coisa que eu realmente não entendo é que os militares tinham selado aquela área, correto? Então como raios que os infectados estão subindo as escadas pro térreo? Tô supondo que alguém burramente abriu a porcaria da porta, sendo que seria mais sensato não ter feito isso e optado por jogar gás pelas tubulações com o objetivo de mandar todo mundo ali pra vala. Dane-se, porque os militares recebem a ordem de abater todos os infectados, disparando no primeiro deles que sai pra área externa. O problema é que a situação tá parecendo um arrastão em Copacabana e agora os soldados não sabem quem tá infectado e quem não tá. Enfim, o general fanfarrão acaba vendo que a parada não tá exatamente mil maravilhas e manda os soldados atirarem tudo que se mexe, o que manda mais 28 presuntos pra conta entre civis e infectados. Quem não gosta muito de executar a ordem é o Gavião Arqueiro, e portanto ele decide pegar o boné dele e desertar da operação. A gente também vê Andy subindo pela tubulação na pior hora do dia, porque ele quase toma um pipoco do Gavião. É aí que o garotinho leite com pera vê um cara o chamando pra dentro de um depósito, e ele então corre pra lá. Se abrigando do pelotão de fuzilamento, ele percebe que Scarlett e Tammy já estão lá também, e assim os irmãos se reencontram. Quem vai lá dar uma mãozinha ao Gavião, que fala que vai ajudá-los a escapar daquela base. Todo mundo correndo! O problema é que nesse meio tempo ele recebe uma mensagem de Flynn, que diz que o general mandou bombardear a área toda e que os aviões vão fazer isso em cerca de 5 minutos. O piloto também diz que se ele conseguir escapar, irá buscá-lo no Regent's Park, a alguns quilômetros de distância. Agora os nossos sobreviventes precisam dar um jeito de escapar daquele lugar e torcer para não virar comida no processo. O pessoal corre, mas não demora muito para o grupo se deparar com um sniper, que acerta 2 dos nossos heróis e deixa o restante acuado num canto. Contudo, o Gavião diz que tem um plano e fala que é capaz de acertar o danado, porém ele precisa que o dono da adega sirva de isca para ele saber exatamente de onde que o atirador tá se escondendo. Mas quem disse que o dono da adega quer tomar um tiro de graça? Não quero não, quero
Não, Não quero, não! Traz aquele... Eu não quero! Aquele mouse beer com nós lá. Não quero, não! Ixi, carbono. O cara diz que não vai nem lascando, mas o Gavião insiste, falando que eles não têm tempo a perder. É aí que o Andy se cansa da palmolescência do cara e sai fazendo zigue-zague na rua, dando tempo pro Gavião identificar o humilhante e mandar mais um pra vala. No entanto, a gente logo descobre que Dom é tipo o mestre dos magos dos infectados, porque o cara tá bem ali olhando pro filho, sendo que o danado desaparece 2 segundos depois. Enfim, os nossos heróis pulam a cerca e correm pra cidade, bem na hora que os bombardeios começam a mandar os infectados pra vala, o que finaliza mais 40 deles. Essa situação de alguma forma mostra que os zumbis capirotescos têm algum tipo de inteligência, porque Dom escolhe a exata parede que o protege de virar churrasco. Enquanto isso, o Gavião Arqueiro lidera os outros até o parque. O problema é que quando eles chegam lá, Flynn fala que não vai dar carona pra um bando de desocupado, principalmente porque eles podem estar contaminados, e o general iria fazer picadinho dele. O Gavião Arqueiro tenta argumentar e diz que a galera ali tá de boa, mas a conversa é interrompida por mais infectados que sobreviveram ao bombardeio. É aí que o dono da adega dá um ataque de pelanca e sobe no trem de pouso do helicóptero, o que irrita Flynn o bastante pra ele dar um tour privativo pro inglês folgado, ao mesmo tempo que o cara maneja a hélice da aeronave pra iniciar o festival do Sem Cabeça versão 2007. Mano, o mais bizarro é que o Gavião tem um poder de convencimento menos 15 e realmente deveria ter assistido uma palestra de coaching ou algo parecido. O que eu quero dizer é que tudo que ele tinha que ter pedido pro Flynn era pra ele ter levado os sobreviventes pra fora da cidade, simplesmente pra eles ficarem longe do alcance dos infectados. 20 minutos de helicóptero seria mais do que suficiente pra deixar Tammy e Andy nos condados longe do centro, e depois disso o Gavião e Flynn poderiam voltar pra base tranquilamente. Dane-se, porque Flynn fala pro cara se livrar dos encostos e ir até o estádio de Wembley, o lugar onde o piloto vai esperar por ele. O problema é que os infectados não querem largar o osso, e o Gavião manda mais 3 pra vala antes deles continuarem o passeio com Scarlett, Tammy e Andy. Agora eles se encontram a 9 km do estádio e precisam chegar lá sem serem vistos pelos infectados e militares. Para isso, os danados deveriam ter seguido a linha de trem que sai do Regent's Park e cruza a área de Wembley. Como esse local é afastado dos bairros, eles poderiam usar a vegetação e cobertura das estações para ficar fora do radar dos vilões, mas não, eles preferem correr pelas ruas mais óbvias, justamente no lugar onde os militares estão jogando gás neural para eliminar os últimos infectados. O problema é que o grupo é encurralado tanto pela fumaça do mal quanto pelos zumbis e decidem assim se esconder dentro do carro. Os infectados logo são finalizados pelo gás, porém nem tudo são flores, já que alguns soldados aparecem carregando lança-chamas para terminar a limpeza, e como eles têm a missão de eliminar qualquer civil, o Gavião Arqueiro tem uma ideia maravilhosa: empurrar o carro até ele pegar no tranco e assim permitir que Scarlett escape com os 2 pirralhas insuportáveis. O quê? Cara, qual é, mano? Vocês estavam dentro do carro e tinham bloqueado as saídas de ar. Isso previne que vocês respirem a porcaria daquele gás lá fora. Além disso, tem um monte de fumaça no ar e os soldados provavelmente não iriam perder tempo olhando pra dentro do carro. Portanto, os 4 aí poderiam ficar de boa dentro do veículo e esperar os soldados passarem por eles. Outra coisa que o Gavião poderia ter feito era ter metido bala nos 4 soldados se aproximando. Olha só, eles estão segurando os lança-chamas e com certeza não teriam tempo pra sacar as pistolas pra se defender. Não bastando isso, faz menos de 30 minutos que o Gavião atirou no outro sniper, por isso eu acho que ele não teria nenhum problema em atirar nos outros soldados. Esquece isso, porque ele prefere virar churrasco ao colocar o carro em movimento. Muito bom. Scarlett então pilota a caranga enquanto ela é perseguida por um helicóptero irritado que atira nos sobreviventes, o que deixa a mulher apavorada a ponto dela meter o carro dentro da estação de metrô acidentalmente. Os 3 sobreviventes saem do carro e decidem chegar no estádio usando as linhas do metrô. O problema é que tá tudo escuro e ninguém consegue enxergar porcaria nenhuma, o que faz eles irem rolando escada abaixo. Eu vou cair! Cara, deixa eu ver se eu entendi. Os americanos não vão explodir Londres, correto? Não bastando isso, o resto do país tá livre do vírus também. E como se isso não fosse suficiente, Scarlett quer fazer alguns testes para ver se um dos irmãos tem a mesma genética da mãe, justamente para possibilitar a criação de uma vacina. Sendo assim, não seria melhor esperar a noite chegar, entrar no carro, sair da estação e dirigir com os faróis desligados até eles saírem da cidade? Alguém me explica qual que é o sentido de entrar num túnel escuro sem enxergar porcaria nenhuma? Dane-se, porque além dos 3, quem tá lá também é o mestre dos magos, ou melhor, o Dom, que não perde tempo em meter porrada em Scarlett. Finalizando, como o cara tá cheio de raiva nas veias, ele ainda morde o próprio filho, que logo descobrimos ser imune aos sintomas, porém ele ainda pode transmitir a doença, igualzinho a sua mãe. Como Tammy não quer que o irmão vire comida, a garota acaba com a mala do pai e abraça Andy, que olha pra sua irmã e pergunta se ele vai ficar bem. É claro.
Enfim, os dois conseguem chegar no estádio e convencem Flynn a dar uma carona pra eles até a França. O militar pergunta se eles estão doentes, mas Temi mente e diz que eles estão com shape em dia e vão começar uma nova dieta pro verão de 2025. Então o piloto simplesmente aceita o pedido deles e atravessa os irmãos pelo Canal da Mancha. O filme então pula 28 semanas pra frente e vemos o helicóptero do cara abandonado, sendo que no rádio do veículo dá pra ouvir uma mulher pedindo socorro. E é aí que a gente percebe que o capirotinho duende levou o vírus pra todo o continente europeu, já que vários infectados tomaram Paris. Ok, como é que isso aconteceu? Ele por acaso beijou a irmã na boca? Bom, eu realmente espero que ele não tenha mijado em alguém. Você só encheu até metade. Eu me esforcei. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se vocês curtem filmes de zumbis, eu tô deixando uma playlist recheada de vídeos aí na tela, onde eu derroto outras produções do gênero. Não esquece de contaminar o like também. Eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!